Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do canal endometriose.med.br. Eu sou Eduardo Schor, sou o responsável médico por esse portal. Sou também um médico com 30 anos de experiência no acolhimento de mulheres com endometriose, do ponto de vista clínico, e também 30 anos atuando na ciência relacionada à endometriose. Fiz mestrado, doutorado, livre docência e atualmente eu coordeno o setor de endometriose da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o Zoladex. O que é o Zoladex, como ele age, quem precisa tomar, quem deve tomar, quais efeitos, como diminuir os efeitos e assim por diante. Eu pergunto, quantas de vocês não recebeu uma prescrição de Zoladex? Aí foi na internet ver qual a ação dessa medicação e ficaram surpresas, às vezes assustadas. Então vamos tentar desmistificar um pouquinho o Zoladex. Como é que ele age? O Zoladex é uma medicação, é o nome comercial de uma medicação que é a goserelina, que pertence à classe dos análogos do GnRH. Vamos lá, para explicar como ele atua, como ele age, eu vou explicar um pouquinho como funciona os hormônios femininos. Tudo começa, como tudo na vida, no cérebro. Tem uma partezinha do cérebro lá que chama hipotálamo. Esse hipotálamo produz um hormônio que chama GnRH, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas. Esse hormônio sai do cérebro e vai até a hipófise, que é uma glândula também no cérebro, que libera dois hormônios, um que chama LH e outro que chama FSH. Esses dois hormônios são as gonadotrofinas. Então o GnRH sai do cérebro, atua na hipófise que vai produzir as gonadotrofinas, LH e FSH, que por sua vez vão até os ovários e determinam a produção, aí sim, de estrogênio e progesterona pelos ovários, que funcionam levando o ciclo menstrual, a variação hormonal durante o ciclo. Como que o GnRH funciona? O análogo do GnRH. Ele você aplica a medicação, ele vai na hipófise, que é aquela glândula que o GnRH atua. Lembra? O hormônio sai do hipotálamo, vai até a hipófise para liberar a gonadotrofina. Para o GnRH atuar na hipófise, ele precisa de receptor. Ele tem um lugarzinho lá onde ele gruda. Quando ele gruda, isso determina a secreção de LH e FSH, as gonadotrofinas. O análogo do GnRH / Zoladex, quando aplicado, ele vai nesses receptores que tem na hipófise e ele, entre aspas, senta ali. Ele ocupa os receptores e impede a ação do GnRH. Impedindo a ação do GnRH, não vai ter liberação das gonadotrofinas. Os ovários param de funcionar. Parecido com o que acontece após a menopausa. Então, o análogo do GnRH nada mais faz do que levar aquela mulher a um estado de pós-menopausa. Ela fica sem hormônio ovariano nenhum. Como se o ovário parasse de funcionar, o que acontece após a menopausa. Bom, ele funciona dessa forma. Por que a gente usa em endometriose? A gente utiliza endometriose em duas situações. Endometriose e dor. Já comentei previamente que para infertilidade não tem medicação. Bom, falando em dor, quando a paciente não pode, não quer, ou a gente procura não operar. As medicações que a gente chama de primeira linha, que são as medicações de entrada, quando a gente começa o tratamento. São pílulas contraceptivas,
progesterona, drogas dessa linha de medicação. Quando não funcionam, ou seja, quando não são capazes de restabelecer a qualidade de vida, em algumas situações a gente pode abrir mão de uma droga de segunda linha, que é o análogo do GNRH, para diminuir a dor e restabelecer a qualidade de vida. Essa é uma situação. Outra situação é para diminuir a chance de recidiva, ou seja, de volta da endometriose após a cirurgia. Então a paciente é operada, remove-se toda a endometriose e aí é aplicado o análogo do GNRH para diminuir a chance que a doença volte lá para frente. E quem inventou isso? Bom, não é invenção, existem vários trabalhos científicos já publicados, existe uma revisão de todos esses trabalhos e nessa revisão computa-se todos os resultados do trabalho e chega-se numa resposta final. O uso do análogo de GNRH diminui a chance de recidiva? Os trabalhos mostraram que sim, diminui a chance da doença voltar. E mais, quando utilizado pelo período de 6 meses. 3 meses apenas do análogo não basta. 6 meses de análogo e depois a gente complementa o tratamento com alguma outra medicação. Bom, então o análogo é isso, ele atua dessa forma. E em quais situações ele deve ser indicado? Dor e diminuição da recidiva. O que acontece depois que eu aplico o análogo? Tem todo aquele mecanismo que eu mencionei de bloquear os hormônios, parar os ovários. A mulher entra numa pós-menopausa medicamentosa. Obviamente, essa pós-menopausa ela é temporária, ela dura de 6 a 8 meses. O grande medo, o grande receio de vocês utilizarem o análogo de GNRH, o que vocês têm de utilizar o análogo de GNRH, é o sofrimento por 6, 8 meses, como se estivesse na menopausa. Fogachos, que são aqueles calorões da menopausa, ressecamento vaginal, alterações emocionais e uma série de outras coisas que acontecem após a menopausa. Precisa disso? Precisa sofrer com isso durante 6, 8 meses? A resposta é não. Não precisa. Bom, como que a gente faz para não sofrer esse período todo? A gente faz exatamente o que é feito com uma mulher após a menopausa que sofre com sintomas. Uma reposição hormonal é oferecida. Opa, mas espera um pouquinho. Eu estou usando o análogo para bloquear os ovários e não ter hormônios do ovário. Só que eu vou lá e dou um hormônio, que é um hormônio por boca, um comprimido, alguma coisa assim, para diminuir os sintomas. Eu não vou atrapalhar a ação do análogo, seja na dor ou na diminuição da recidiva? Não. Não vai. Não sou eu que estou falando. Tudo que eu falo é baseado ou na minha experiência clínica ou na ciência. E isso é ciência, junto com experiência clínica. A reposição de hormônio durante o uso do análogo chama terapia de adição hormonal. Inúmeros estudos foram feitos onde se comparou o efeito do análogo em mulheres que não fizeram reposição hormonal e mulheres que fizeram reposição hormonal. Em relação à endometriose, exatamente igual. O resultado, o efeito é exatamente igual. E, obviamente, aquelas que utilizaram a reposição hormonal tiveram muito menos efeitos colaterais. Isso quer dizer que toda mulher que recebe o análogo para ganhar os benefícios dessa medicação não precisa sofrer.
ela obrigatoriamente recebe a reposição hormonal junto. É fato, é ciência. Isso não atrapalha em nada e diminui muito os efeitos colaterais. Tanto que sociedades internacionais, europeia, americana e afins, definiram. Existe na medicina um grau de recomendação, ou seja, qual a intensidade de recomendação de uma junta médica, após análise de todos os trabalhos disponíveis sobre o assunto, para que essa medicação seja utilizada ou essa cirurgia seja feita. Vai de A a D. O uso de reposição hormonal durante o uso de análogo do GnRH tem a recomendação A, que é o grau mais alto que existe. Isso faz com que seja quase que obrigatório usar a reposição hormonal. Por que essa paciente vai sofrer? E mais ainda, o que vem junto, e vocês acredito que saibam, após a menopausa, é a diminuição da quantidade de osso, osteopenia e eventualmente depois osteoporose. Isso também acontece com o uso de análogo. Então, com a reposição hormonal, impedimos que isso aconteça. Mais um motivo da obrigatoriedade do uso do análogo. Bom, o tempo de uso do análogo varia de 3 a 6 meses. Como eu mencionei, eu prefiro, baseado em ciência, em usar por 6 meses. Quais são as formulações? O Zoladex, que é o em foco aqui, que é o que é distribuído gratuitamente pelo governo, então é o mais utilizado, porque é uma medicação relativamente cara. Ele tem uma apresentação mensal, ou seja, uma injeção por mês, e tem a apresentação trimestral, que é uma injeção a cada 3 meses. Podem perguntar, mas por que eu vou usar mensal se eu tenho disponível uma dose trimestral? Por que eu vou tomar uma injeção todo mês se eu posso tomar a cada 3 meses? Motivo simples. Quando eu utilizo o trimestral, às vezes o efeito dele ele persiste por até 1 ano, mesmo com 2 aplicações apenas. Ele dura muito mais. Então, naquelas mulheres que têm um desejo de gestação a curto, médio prazo, eu prefiro sempre usar o mensal. Ela vai sofrer um pouquinho mais com a injeção mensal, mas depois vai ter um benefício importante. Bom, de uma forma geral, o análogo do GnRH, o Zoladex, funciona ocupando os receptores do hormônio que vem do hipotálamo, impedindo que as gonadotrofinas sejam secretadas, o ovário para de funcionar, de forma semelhante ao que acontece após a menopausa. Parando de funcionar, deixa de estimular os eventuais implantes de endometriose que estão na pelve. O que eu faço naquelas mulheres que têm prescrição de análogo? Após a primeira aplicação, algum tempo depois, isso é conversado com a paciente, é uma comunicação médico-paciente próxima. Ela começa a reposição hormonal, com um tipo de hormônio só, que é o estrogênio, pelo tempo que for necessário, enquanto ela tiver sintomas. Depois da última aplicação, a gente espera 30 dias para a reposição hormonal. Se não tiver sintomas, a gente volta. Se não tiver mais, pronto. Não precisa mais tomar. Não precisa usar. Existem 2 formulações do Zoladex, a mensal e trimestral. Lembrando que mulheres com desejo a curto e médio prazo de gestação, o mensal. Quem não tem esse desejo, trimestral. Então, de uma forma geral e simplificada, isso que eu queria conversar com vocês, informar vocês sobre a utilização do análogo e utilização correta do análogo, sempre com terapia hormonal de adição. Espero que tenham entendido, que eu tenha sido claro na explicação. Por favor, deixem aqui suas perguntas, comentários, sugestões. Vamos ter o maior prazer em responder. E a função desse portal é divulgar a informação, conversar com vocês,
tirar dúvida e assim por diante. Obrigado pela atenção, a gente se vê no próximo vídeo. Até breve.